discutir e complementar, tá? Então, sinta-se à vontade aí para qualquer momento digitar ali no chat que a gente está, com certeza, vai observar por isso, né? E aí eu aproveito, né, para fazer essa introdução, né, diante do tema extremamente relevante, né? Dilson, você tinha alguns pontos aí que a gente precisa discutir, você fica à vontade aí para poder trazer a sua tona, jogar aqui para o time, a gente vai com certeza bater essa bola aí. Tenho, eu e o mundo, né? Eu e todo mundo hoje temos grandes dúvidas, né? Porque é um processo novo. É novo não só para o Brasil, né? É novo para o mundo, apesar de existirem já iniciativas semelhantes, nas quais inclusive o Brasil se espelhou, né? Que é a GDPR na Europa, os Estados Unidos têm diversas iniciativas por estados. Aqui no Brasil é algo novo porque nós efetivamente ainda não estamos praticando do ponto de vista legal. Quer dizer, entrou em vigência na semana passada, né? Foi sancionada na semana passada, mas existe ainda algumas pendências em relação à definição da entidade reguladora, né, que precisa ser nomeada. Enfim, leva-se ainda algum tempo para efetivamente vermos os movimentos e os resultados práticos, né, da LGPD. Mas é sempre tempo, né, de correr atrás do prejuízo, né? E acho que esse é o ponto, né, inclusive dessa nossa conversa, que como profissional de TI, né, a gente é cercado de dúvidas sobre como abordar a LGPD. Então, um dos principais pontos que surgem é a TI é responsável, né, pelos assuntos de LGPD, né? O grande ponto, né? A TI ela não é a única, né? A TI ela é parte muito importante porque as informações hoje, basicamente, né, no mundo digital como é o nosso, a TI ela tem a sua participação fundamental na regulamentação, né, de tecnologias, no ajuste de tecnologias para isso. Mas a informação ela não é só tecnologia, né? Ela não flui somente pelos bits, né, e pelos bytes. Ela também flui pelas conversas, ela flui pelas anotações, ela flui naturalmente dentro da empresa, né, ou dentro das empresas. E o que eu tenho, acho que é um primeiro ponto que eu trago aqui para o nosso debate, né, que a área de TI ela pode liderar sim, né, ela não é a única responsável, né, assim como qualquer área dentro da empresa poderia liderar, mas a TI ela é naturalmente uma líder desse assunto, mas é um assunto multidisciplinar. Né? Então, nós precisamos envolver outras áreas, em nível estratégico, inclusive, porque tem decisões que precisam ser tomadas que elas não dependem somente de uma área de TI, né? Elas dependem de uma área mais global. E acredito que uma área bem complexa, né, de lidarmos com a questão de LGPD, LGPD é a área logística, porque nós estamos falando basicamente em consentimento de uso de informação. Né? E esse consentimento na logística, ela surge em uma ponta e você tem toda uma cadeia até de onde a informação flui e ela tem que ficar passando em cada entidade. E aí Legal. eu começo, na verdade, né, essas dúvidas, né, essas angústias, né, questionando o Shaya, que tem grande experiência na questão de risco, de logístico, né, tem atuado bastante nessa área. Como a gente pode considerar, o que tem que ser levado em consideração em relação a esse consentimento na cadeia logística? Vamos abrir aí a pergunta, Shaya, a bola está contigo. Ok, Edilson. Fazer considerações iniciais aqui de caráter geral e a gente vai construindo juntos o entendimento. Acho que a LGPD está claro, acho que é importante enfatizar isso. Ela interessa a cada um de nós como indivíduos, né? São nossas informações de todos nós que circulam na rede, circulam no mercado, e a lei estabeleceu com clareza essa propriedade em relação a nós, em relação a esses dados, os dados são nossos. Então, cada um de nós, como indivíduo, tem interesse nisso, quanto também responsável em suas funções de trabalho de designar mecanismos de proteção para isso. Eu acho que esse é um aspecto que certamente o Rodrigo pode aprofundar muito melhor. Então, essa é uma primeira referência. Se falar, e percebemos, né, não é de agora, a logística vem ganhando
vem se expandindo, isso tem milênios, assim é a logística, assim nasceu, e agora, com esse mercado mais globalizado, ela ganhou relevância, ganhou essa questão, ela intrinsecamente, a logística tem esse papel internacional, né, que transcende fronteiras, barreiras. Então, nós estamos falando aqui de dados que são operados no Brasil, ou ainda empresas estrangeiras que operem no Brasil, empresas brasileiras que estão operando com dados do exterior. Certamente aqui também temos público de logística que também tem operações com a Europa, que já estava obrigado a tratar, estabelecer esses controles antes e agora, à luz da legislação local. Então, é um ambiente aí bem complexo para a logística. Não bastasse os riscos físicos, operacionais, empresariais desta atividade que vem ganhando, e aí, nesse período de crise pandêmica, deu um salto. Ela não começou no zero, eu acredito fortemente nesse conceito em que ela não despontou, o comércio eletrônico e essa logística de distribuição não despontou especificamente no período pandêmico, ela já vinha numa pegada importante de expansão de logística para o comércio eletrônico, só tomou uma catapultada diante das óbvias circunstâncias. Então, esse desafio já estava posto de controlar não apenas os pedidos, mas também o acesso às informações. Então, isso ganhou relevância nesse período. Esse é um dos aspectos que, acredito, não voltará ao mesmo patamar anterior. A logística ocupou o espaço que vinha progredindo, e isto está muito claro, e, nesse sentido, mesmo a retomada do comércio físico, não vislumbro a ideia de que operações de comércio eletrônico voltarão ao patamar anterior. Essa é um das adaptações, dos pontos de reequilíbrio que vamos experimentar daqui para frente. Então, se a gente fala desse aspecto intrínseco, né, que a logística historicamente integra, que é a segurança de operações de carga e de produtos, de serviços, né, porque a gente está falando logística numa perspectiva mais estrita, mas dentro de uma corporação você também pode entender o serviço logístico, o fluxo logístico, como desde a concepção até a realização de um serviço. Então, a cada um, segundo sua particularidade, e até não se pode aqui tentar ser específico em todos os detalhes, a gente vai trazer conceitos gerais, mas vai tentar exemplificar segundo cada grande mercado, né? Mas essa conversa tem que ser especializada e com cada um, segundo o interesse, segundo a necessidade, mas trazer essa pegada, né, em que você tem o controle do processo, tanto do ponto de vista de entrega da realização daquele serviço ou do produto, e também de controle de acesso às informações. Então, essa pegada vem bem mais forte agora, Edilson. Legal. Bacana. Isso é um tema interessante, né? Porque quando a gente fala de logística, é bastante abrangente, né? Não logística no sentido em si da palavra, mas o trânsito também das informações, como você bem contextualizou, né? Então, isso abre aí um leque enorme para a gente poder discutir esse trânsito das informações, obviamente, ligado aí à logística em si. Edilson, você ia comentar, fica à vontade. É justamente isso, né? Porque o Chaya, ele abordou muito bem, né, a questão do fluxo que existe, né, de trocas logísticas e o de informações, né, que é onde a LGPD ela entra de forma mais concisa, né? Porque no web commerce, acho que o exemplo é o mais perfeito possível, né? No web commerce você está autorizando um seller, né, um web commerce nos Estados Unidos ou no Brasil, enfim, em algum lugar, você está fornecendo seus dados, e os seus dados, eles de alguma forma, eles estão trafegando desse vendedor por outras entidades intermediárias, né? Então, as suas informações de endereço, de rua, o que você está comprando, ela está passando por cada uma das entidades, né? Sendo que o ponto final, no caso do web commerce, como o nosso maior exemplo, é você receber a mercadoria. Então, essa é uma dúvida, porque se eu estou no meio do processo, né, eu sou uma empresa de logística em que não estou na ponta,
Então, eu recebo essas informações do cliente que vai receber a mercadoria, até onde vão os meus direitos de uso dessas informações. Eu não sei se aí o Rodrigo pode, né, nos ajudar e respondendo isso, né? Como é que funciona? Por que que eu posso coletar? Como é que eu posso usar? E qual é o meu direito de ficar ou não com essa informação? Enfim, Rodrigo, nos ajude. Olá, pessoal. Para o nosso ouvinte aí, é muita informação, né? Eu vou fazer um contexto bem rápido do que vocês acabaram de dizer no começo para responder a sua pergunta, né? Vamos olhar Brasil e vamos olhar lá fora, né? O comércio eletrônico vem junto com a internet na década de 90, a globalização surge aí e a Europa e países norte-americanos já estavam com esse viés na mão. Logicamente, eles são muito atentos com relação à regulação. Então, já na Europa já existia desde 96 as diretivas com relação à privacidade de dados pessoais, ponto, né? Nós aqui discutimos isso há mais de 10 anos no Congresso Nacional e isso nunca saiu do papel. 2018 vem a grande virada, porque a União Europeia decidiu rever as suas diretrizes e diretivas com relação aos grandes players da internet, Facebook, da camada de aplicação, Google, entre outros, para poder ampliar, né, esse perímetro de segurança dos dados pessoais, dos dados titulares. Ok, o Brasil viu isso acontecer, uma grande movimentação aqui, então o Brasil aproveitou essa onda e vamos colocar, então, isso no papel. É quase uma cópia da Lei de Proteção de Dados da União Europeia. Perfeito. Estamos, né, é melhor tê-la do que não ter, né? Então, isso é um ponto interessante. Como é que isso aí funciona dentro de uma cadeia específica logística, né? Vamos olhar com... Está falhando, né? Eu tive alguns problemas aqui, mas... a governança dos dados. Pois Ok, não, Rodrigo? tá tudo ok? Perfeito. Quem coleta os dados, empresa, né, seja ela qual for, pequena, média, grande, ou poder público, ele se torna detentor dos dados, ou seja, ele vai fazer essa governança, ele é o dono dos dados, né, temporariamente, porque é uma relação comercial desses dados. Então, é importante salientar que dados pessoais entre amigos compartilhados, isso não está na lei, só tem para dentro da área comercial. Eu coletei os dados como empresa de logística, eu tenho que perceber, aí é que vem a grande diferencial, né? Eu tenho que entender como funcionam meus processos, né? De cada cliente que tem meu dado, como funciona o meu processo, para eu poder entender se esse dado que eu controlo internamente, também opero, vai estar com um co-controlador ou um operador. E aí a gente pode ver essa diferença no decorrer do nosso debate, porque isso tudo, depois ele é o quê? Traduzido, né, em documentos oficiais que tem que estar em posse da empresa para ela poder apresentar em algum momento de dúvida do titular do dado, alguma requisição do órgão federal da LGPD ou até de uma requisição judicial, né? Acho que, para mim, a primeira parte, para a pessoa entender que, ó, isso é sério, né? Você tem que entender como funciona o seu ecossistema de processos e para eu poder entender como é que esse volume de dados pessoais e esse fluxo funciona, né? Para eu entender até onde eu sou responsável e corresponsável desse dado pessoal, né? Para eu também entender depois. Você disse sobre retenção, é isso, Edilson? Sobre Na verdade, retenção, ele trouxe um elemento interessante, até, desculpa, Edilson, interromper, mas só contribuindo aí pela fala do Rodrigo, né? Você usou algumas terminologias interessantes, né? De operador, cooperador, responsabilidade, né? E, efetivamente, quando a gente fala do campo logístico, né? O que nós podemos fazer com os dados do consumidor depois da entrega? Qual que é o destino, de fato, a ser dado nessas informações, né? Uma vez que eu sou responsável, existe um corresponsável. Como que a gente trata isso? Então, isso tudo é avaliado junto com riscos, né? O aqui entre a gente. Então, depois dessa avaliação de risco, desse fluxo e volume de dados, eu tenho que classificar isso, né? Classificando isso, entendendo o que é dado
Aí vem terminologias que a lei traz que ela vem de uma herança lá de fora, né? Mas tudo bem, ela funciona. Ele é identificado ou ele é identificável, eu tenho que entender o que é isso. Ele é um dado que a lei chama de dado sensível, né? Que envolve questões muito íntimas de cada pessoa. Então, assim, é um trabalho, tem que arregaçar as mangas realmente de fazer, é um trabalho é muito sistemático, com muita atenção, né? Porque isso você realmente, como eu disse, tem que traduzir, formalizar isso, e você fazendo o dever de casa, você consegue evitar qualquer tipo de problema no futuro. Perfeito. Cara. Alex, se eu permitir aqui contextualizar, contextualizar à luz da logística, né? O Rodrigo trouxe as questões de dados pessoais, dados sensíveis, né? Em essência, a lei está falando o seguinte: se você pediu autorização para acesso dos dados para uma determinada tarefa, para um determinado processo, ao terminar este processo, os dados deveriam, em tese, serem descartados, porque você foi autorizado apenas para aquele processo. Eu vou tomar aqui a ideia da logística que tomou os dados pessoais para levar uma mercadoria até o destino, a um indivíduo naquele destino. Ele cumpriu este papel. Então, em tese, esta missão foi encerrada e ele não deveria guardar mais esses dados. Só que tem agora o parágrafo seguinte, né, página 2, que estabelece obrigações fiscais de conservação de informações de nota fiscal pelos 5 anos e algumas obrigações e de muitas outras que são intrínsecas de um processo logístico. Né, a entrega daquilo exigirá a guarda de algumas informações para além do término da tarefa. Então, os cuidados na preservação dessas informações, que são obrigatórias pela lei, pelos aspectos tributários, mas que também agora estão sobre uma exigência adicional da LGPD. Então, há alguns aspectos, algumas particularidades que a logística vai viver ainda mais intensamente comparativamente a outros setores. Interessante seu comentário, porque realmente a gente traz um tema que é importante, fundamental, né? A legislação ela antecede a legislação de proteção de dados e esses cuidados, essa observância tem que ser feito, né? E aí é onde a gente entra num campo muito mais abrangente do que simplesmente, né, Edilson, você trouxe à tona, quando a gente fala que a LGPD não está ligada somente à TI, né? A adequação ela se restringe de fato a um projeto apenas de TI ou o que mais? Quais são os âmbitos aí, o campo que a gente tem que observar dentro de uma companhia que efetivamente trata dados sensíveis, na sua visão, além de tecnologia? Bem, acho que tem um principal ponto da LGPD, não pode esquecer, que é a preservação da privacidade do usuário final, né? Então, esse é o grande objetivo, né? Nós, como pessoas naturais, pessoas físicas, nós somos donos dos nossos dados e nós concedemos o uso para alguém, né, por algum motivo, para que esse alguém preste algum serviço, para que alguém entregue alguma coisa para nós. Então, a lei vem para dar esse direito, né, para nos garantir esse direito. Ou seja, quando nós estamos abrangendo esse direito ao indivíduo, significa que o indivíduo que circula numa empresa, né, ele faz negócios com a empresa, ou ele é um funcionário da empresa, né? Então, ou seja, ele não interage só com a TI, né? Ele interage com todo mundo, ele interage desde a segurança da empresa, né, na portaria, até o comercial, né? O Rodrigo citou essa questão comercial, né? Que na verdade eu só amplio um pouquinho, né? Porque o comercial é a relação pessoas jurídicas, principalmente, né? Onde há um objetivo interlucro, né? Ou seja, você tem desde o RH envolvido nessa questão, né? Pensando no funcionário como dono da informação dele. Você tem as áreas de segurança patrimoniais das empresas, né? Ou seja, a empresa ela controla na entrada quem pode ou quem não pode entrar. Então, ela está anotando dados de pessoas que estão circulando. Você tem a própria área comercial, que ela não pode simplesmente pegar um dado que ela não tinha o consentimento de alguém, né? Ou seja, ela quer vender algo para alguma pessoa, mas ela não tinha consentimento dela para divulgar,
né? Então, ou seja, todos estão envolvidos, todos têm um risco inerente à legislação e todos devem participar do processo, né? Sendo a área de TI, a área jurídica, né, que é quem faz todas as amarrações com a legislação, os seus atenuantes e os seus agravantes, né, porque tem alguns tópicos que até depois eu queria abordar, né, sobre a questão de estar seguindo a legislação e uma questão de riscos de ataques cibernéticos, né? Ou seja, eu tenho o direito de ter a informação porque eu tive o consentimento da pessoa natural, mas eu sofri um ataque, né? Eu sofri algum tipo de ameaça que os dados foram roubados, né? Então, quais são as responsabilidades? Então, enfim, acho que começa por uma visão global da empresa, dessas áreas principalmente, jurídico e RH, são as mais fortemente ligadas, né? TI, jurídico e RH, isso não exclui outras áreas, mas essas acredito que são as primeiras impactadas, né? E aí, feito essa abordagem, nós não podemos só pensar em ter o consentimento, né? Nós temos que pensar que temos a guarda e temos que tomar cuidado com a guarda dessa informação, né? E aí surgem alguns pontos, né? Até antes, né, né, a gente tem uma série de possibilidades de roubo de informação, mas o que a legislação diz sobre isso, né? O que eu deveria me preocupar, né, como corporação em relação a essas ameaças de cybersecurity, de ataques por engenharia social? Acho que Rodrigo consegue nos ajudar, Rodrigo. Então, Edilson, bem colocado essas palavras com relação a essas dúvidas, né? Vamos fazer um checklist aqui, vai. Empresa. Preciso atender a legislação nacional com relação a dados pessoais. Então, primeira coisa a se pensar eu preciso ter alguém para cuidar disso, ok? A empresa pode designar quem ela quiser para cuidar desse assunto, porque é parte dela esse poder. Um olhar mais técnico e especializado, a pessoa que vai cuidar disso tem que ter um conhecimento e viés prático, tanto na área tecnológica como na área jurídica. Acho que é um ponto importante colocar isso. A TI pode direcionar? Pode. O jurídico, como vem um movimento muito grande no Brasil em relação a isso, pode, né? Mas é importante entender que quando a gente trata de segurança, né, eu vou entrar nesse contexto, trata de segurança, a segurança traz já nos seus protocolos, né, tradicionais a gestão desses ativos digitais e físicos. É bom lembrar que a lei também trabalha com os físicos, não só com os digitais, tanto a LGPD como segurança, e que a privacidade ela praticamente está inclusa. Tratar de privacidade, eu não consigo fazer isso sem segurança. A gente vai indo ao encontro do que você está dizendo com relação a como é que eu tenho que tratar, como é que eu me resguardo disso, né? Então é importante para quem está ouvindo, assim, minha empresa tem que criar um departamento de privacidade. Se eu já tenho um departamento de segurança, um departamento de TI, ótimo. Eu tenho que ter um departamento de privacidade. Se eles são uma coisa única, né, ótimo. Então você tem a pessoa, né, um especialista, segura esse cara aí porque ele realmente vai te ajudar. Senão você vai ter que procurar no mercado, e o que a União Europeia nos ensina. É bom sempre ter um consultor, nem que seja por algumas horas ou um tempo, porque o consultor realmente vai te trazer aquela experiência para tomar decisões que são importantes. O que a lei diz com relação à segurança? A segurança da informação no Brasil é um assunto que não é levado muito a sério por pequenas e médias empresas. Algumas grandes, por serem nacionais, multinacionais ou internacionais, acabam trazendo isso para dentro do seu DNA. Segurança da informação tem um capítulo só dentro da lei. Só que é importante dizer que a lei diz assim, você tem que ter segurança. Eu não posso dizer como é que você vai tê-la, quanto você tem que investir na segurança, porque o Estado não pode interferir na iniciativa privada desse jeito. Cabe a você decidir no seu modelo de negócio que segurança você quer ter para atender a privacidade de dados pessoais. Então, assim, em suma, a segurança é um ponto importante, se não a espinha dorsal desse assunto,
para que a privacidade não tenha nenhum problema e, consequentemente, a empresa não tenha a sua imagem tisnada, né, ou manchada com relação a algum incidente ou se um caso pior acontecer, o acidente em si, porque já não tem mais como voltar atrás, né? E a lei deixa muito claro que qualquer incidente ou acidente, você é obrigado a reportar à agência, né, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é órgão federal. Então, entendam que não tem como um empresário ou um advogado querer brigar com o órgão federal com relação a esse assunto. Perfeito. Você trouxe alguns itens relevantes aqui que até eu vou passar aí pro Shaya, né? Falando de risco, né? Que aí a gente fala da segurança, da conformidade, a gente fala de tecnologia auxiliando, contribuindo, a gente fala do campo jurídico, das soluções e mecanismos diversos existentes. E aí, Shaya, quando a gente fala e junta tudo isso, a gente obviamente tem um risco por trás, que é o cerne da questão, né? E você acredita que isso está diretamente ligado, principalmente no dia de hoje, aí, com a LGPD em vigor, a continuidade dos negócios, ela depende diretamente desses dados e informações? Sim, Alex, diretamente. Eu vou tentar sustentar isso daqui por um caminho mais simples. À medida que o Rodrigo trouxe a questão, eu me lembrava, e o Edilson provocou inicialmente, eu me lembrava daquele grupo que cada vez... E aí eu estou tentando endereçar a discussão para os diferentes tamanhos de empresas, né? Então, por isso eu vou tomar alguns cuidados aqui. Se a gente fala daquele trinômio governança, risco e compliance, nós já estamos lidando com este ambiente complexo há muito tempo, com diferentes marcos regulatórios. Temos que estar aderentes a diversas obrigações de setores, de naturezas diferentes. Então, quando a gente pega aquele grupo lá, governança, risco e compliance, quando a gente está falando de governança, compliance, a gente está falando de aspectos tributários, de legislação trabalhista, ambiental, de diversas naturezas, muitas. Segurança, né, intrínseca de processos de operação. Quando a gente pega esse grupo, ele essencialmente, ainda que esteja um designado ali para liderar, para conduzir a ter essa responsabilidade objetiva, ele trabalha com um grupo multidisciplinar, ele interage com diversos setores. Essa é um pouco essa correlação que eu queria trazer para o público nesse setor de tecnologia e logística, que entendemos aqui a principal audiência, mas para olhar nessa perspectiva. Avançando no ponto que você provocou por último, Alex, a logística de muito tempo, a gente fala, tem ganho eficiência, tem conseguido entregar as exigências, né, o volume a que está sendo chamado a responder, usando logística em todos os setores, por certo, usando plataformas digitais, usando tecnologia, e isso também a gente não vai voltar atrás. Essa é mais uma referência que dificilmente a gente vai conseguir retroceder. Também à medida que lá, séculos atrás, a gente incorporou processos mecânicos de produção, né, recursos de mecanização de produção, e nunca voltamos atrás, da mesma medida, dificilmente a sociedade vai abrir mão, né, de sistemas tecnológicos que já estão incorporados, já estão integrados aí nos seus processos, e é aí que os problemas, os riscos associados, né, estão postos. Da mesma medida que a mecanização trouxe os riscos de explosão de equipamento, uma caldeira naquela época, hoje não mais. Atualmente a gente está lidando com essa, vamos dizer assim, informatização. Atualmente lê-se 20, 30 anos, né, ou mais. E agora mais ainda ganhando essa capilaridade. E os riscos associados a isso. Então a gente está falando tanto de riscos, risco físico diretamente a esses sistemas, ataques de força bruta, né, a estrutura, né, do mesmo jeito que eu sempre uso uma imagem aqui meio simplória, nós estamos aqui o lado da força, né, o Luke Skywalker e sua legião, mas também temos Darth Vader. Só que o Darth Vader está ali como imaginado ali na série, ele está lá muito bem estruturado. Ele não é uma coisa simplória, ele está ali com um propósito
e uma estrutura muito forte. Então, na mesma medida, estão os ataques cibernéticos, com uma estrutura de inteligência, de força, de recursos, de tecnologia, de know-how muito bem arrumado para isso, pelo que cada vez mais nos exige a correspondente proteção. Então, as técnicas de invasão são diversas, Alex, em termos de vista de ataque cibernético, e dos riscos correspondentes, não é isso que eu quero dizer. Eu não sou especialista de TI como vocês, mas eu olho isso à luz do risco, né? Então, se a gente fala ataque de força bruta, em que ele vai martelando, vai tentando várias medidas até romper ali e alcançar o propósito, ainda que não como especialista de tecnologia, mas me vejo na obrigação de aprofundar isso com especializações em riscos cibernéticos, né? Então, tenho feito certificações e qualificações voltadas nesse sentido, exatamente para poder correlacionar o risco e, como a gente trabalha com vocês, né, nesses projetos, poder endereçar aquilo que precisa estar protegido do ponto de vista tecnológico, né? Quais são as medidas tecnológicas que vão endereçar os níveis de proteção correspondentes. Então, seja ataques de força bruta, erro de configurações, a gente está falando cada vez mais de uso de cloud, e a logística tem lançado mão desses recursos. Então, a configuração correta de sistemas de nuvem tem representado um importante um esforço, né? Uma questão importante ali, fragilidades de sistemas, né? Então, você traz para dentro de casa um TMS, um WMS, e isto tem intrinsecamente ali uma vulnerabilidade, e você se expõe a partir desses sistemas, né, que você integrou na logística. A engenharia social, então, isso tem sido de monte, né? Ataque de phishing e com a maior verossimilhança que você possa imaginar. Então, a gente estimula aqui a cada empresa, a cada setor, a fazer esses testes. Envie de maneira organizada, estruturada, mande um e-mail ao seu público e veja quem aciona aquilo que não deveria, né? Mande um e-mail interno estruturado com TI, com todos os cuidados de compliance que isso exige, com RH, com jurídico, com TI, mas disparar um e-mail interno para ver quantas pessoas acionam cliques que não deveriam, né? E aí, por favor, não estamos falando aqui de uma atitude policialesca, né? Não, estamos falando de construção de cultura, estamos falando de conscientização, de educação, de comunicação, de preparação desse público para não ser pego exatamente numa situação real. Da mesma medida que fazemos simulação de abandono, simulações de disaster recovery, coisas nesse sentido. Então, essa sugestão tem muito mais o papel educativo do que de policialesco, de ficar aqui caçando quem aciona, quem acessa meio de phishing, por favor. Outro aspecto que a logística vem trabalhando fortemente, Alex, é a história do IoT. É outra tecnologia que está se integrando fortemente a sites, né, worksites, e também a operações de trânsito. Então, falar de DDoS, né, aquelas invasões, ataque massivo, né, para derrubar um serviço. E aí você imagina uma quantidade de sensores instalados dentro de um worksite, dentro de um CD, dentro de uma operação logística, qual seja, e isso está derrubado por um esforço de DDoS. Então, e não é novidade a ideia de que os ataques não estão mais limitados àquelas grandes instituições financeiras. Não é apenas banco, não é só cartão de crédito, isso continua acontecendo de maneira intensa, mas também temos inúmeros casos no mundo e no Brasil de operações logísticas que foram derrubadas com ataque cibernético. Então, se você, Edilson, como você provocou, correlaciona esta exposição a risco de um lado com as consequências do vazamento e as obrigações, né, as penalidades previstas na LGPD, você vê que a situação ficou muito mais complexa e que precisa de algum grau de proteção importante.
E aí, pegando esse gancho, efetivamente, né, Chaya, você falou em privacidade, em proteção, você falou em dispositivos aí conectados, a gente sabe que todo o ecossistema, hoje se fala, falou-se muito, né, durante indústria 4.0, agora já estamos entrando aí conceitos de 5.0, então os ecossistemas estão cada vez mais conectados, então falar em privacidade e proteção, não só relacionado ao LGPD, sempre foi importante e continuar sendo, né? Outro elemento que você trouxe bastante interessante, que talvez o Rodrigo possa fazer um breve comentário antes da gente passar a palavra lá para o Edilson, é na questão da engenharia social, né? Porque por mais que eu crie um organismo, uma espinha dorsal de segurança, um conceito, uma estrutura, uma estratégia, tenho ferramentas, soluções e pessoas para que possa orquestrar isso, eu ainda tenho um elemento que é a engenharia social, né? Que como é que a gente pode tratar isso, Rodrigo, na sua visão aí jurídica, né? Porque eu tenho tudo em conformidade, mas o elemento engenharia social ainda fica algo incipiente, né? Sim, jurídica e tecnológica, né? O empresário tem que ter, ele tem essa percepção, mas parece que ele ainda não, ou quem está cuidando disso não entendeu no seu DNA, né? Eu tenho um fluxo de informação na minha empresa, que é um ativo rico, né? Eu preciso entender que ela tem que estar íntegra, ela tem que ser confiável e tem que estar disponível. Para manter isso, se eu uso qualquer tipo de tecnologia, seja nuvem ou seja servidores locais, eu tenho que primeiramente descrever a minha política de segurança. Como é que isso vai funcionar? Né? Isso cabe desde vai ser um documento com diretivas vindo da diretoria até o último cargo. Então, a política de segurança dessa empresa, de logística ou qualquer que seja, vai funcionar dessa forma. Aí você, dali em diante, você começa a ver seus processos e adequar a segurança com tecnologia, que é parte de um processo de segurança, né? Então, a questão comportamental, na minha opinião, sempre é 50% do processo de segurança, porque as empresas muitas vezes esquecem que uma invasão, um ataque, como o Chaya mencionou, né, seja para derrubar um serviço, seja até para invadir o serviço da empresa, não vem só de fora, ele vem de dentro também. Então, quem trabalha com segurança da área, realmente técnico, sabe que tem que entender, nem todos, mas tem que entender que eu tenho que não só ver o que tenta entrar, mas também o que está saindo da minha infraestrutura de redes, da minha área de segurança. A parte comportamental é uma das mais tem indicadores altíssimos com relação a falhas internas, né, de pessoas que usam o mesmo dispositivo eletrônico, que trocam senhas, que o seu comportamento às vezes particular de casa acaba entrando no cenário da empresa, né? E ele acaba atuando como se fosse dentro de casa algumas atividades empresariais. Isso acaba causando um estrago e prejudicando a empresa como um todo. É extremamente importante seu comentário, porque a gente pensa na engenharia social apenas vindo de fora, mas muitas vezes a gente tem pessoas dentro da própria corporação que não estão aí alinhadas aí com a filosofia, a metodologia, a proteção, e é fundamental que esse treinamento, essa orientação, inclusive até o que o Chaya comentou, né, essas tentativas internas para ver se a conformidade interna e todos estão engajados e de fato entenderam qual que é o recado, né, para que a proteção ela permeie por todos os âmbitos. Então, de fato, é bem importante esse seu comentário. E aí, Edilson, quando a gente fala em segurança, então, de dados pessoais, a gente já falou de alguns comentários, diversas formas, né? Existe um conceito aí no mercado também que a gente tem ouvido bastante, né? Você pode comentar um pouco, que é a tal da pseudo-anonimização, né? Eu posso utilizar isso de forma estratégica? Isso é correto para que a gente possa discutir aqui com o pessoal? Deixa eu até antes complementar um ponto do Alfredo, né, do Chay e do Rodrigo, em relação à segurança. É exatamente isso que eles comentaram, né? O Rodrigo complementou, né, a questão da segurança interna, o ataque, na verdade, a maioria dos ataques, né, eles acontecem por questões de engenharia social e normalmente é alguém infiltrado. Recentemente houve um problema no Twitter, né, de vazamento de informação gerado por uma pessoa interna, um funcionário que
Ou seja, esse é o maior problema, né, o maior desafio na questão de segurança. Na verdade, o que existe são estratégias, né, e investimentos para você controlar e você conseguir garantir ou pelo menos mitigar esses riscos, né, de guarda de dados pessoais. Quando a gente fala de ataques cibernéticos, né, ataques de DDoS, ataques de phishing, a gente está falando em investimento em infraestrutura, investimento em endpoints, né, antivírus, investimento em firewall, mas não é só físico, não é só você comprar o firewall, não é só você comprar o antivírus, né? Você precisa ter uma política de gestão desses equipamentos, desses ativos. Então você precisa manter eles atualizados, eventualmente, num fim de ciclo de vida, você precisa se preocupar em investir na substituição desses equipamentos. Isso para falar na questão em que a tecnologia consegue estar na borda e controlar, né, a ameaça ou mitigar, diminuir o risco da ameaça, né, a partir de ferramentas. Quando a gente vai mais para a camada social ou para a camada de engenharia social, entra muito o que foi comentado sobre vamos fazer um teste, envia um e-mail e vê se o usuário clica no link. Porque, principalmente hoje em dia, com a possibilidade de conectividade em qualquer lugar, você sai do ambiente da empresa, está em casa, você está num hotspot, num café, você está plugando em alguns lugares diferenciados, né, que não são da empresa, e você pode não estar trafegando numa rede segura. Né? Então, ou seja, o quão o funcionário ele é propenso a isso, é uma questão cultural até. Né? As pessoas acreditam em e-mails de pirâmides e clicam imaginando que efetivamente vão ganhar alguma coisa com isso. Enfim, ou seja, você tem estratégias que mitigam, estratégias que reduzem o risco, você tem estratégias que melhoram a cultura das pessoas na empresa para que você tenha menos, as pessoas sejam menos propensas, né, a atuarem, clicarem em links desconhecidos. E tem a questão que o Alex colocou da pseudonimização, que ela não chega como uma alternativa para quem tem o dado, né, possa pseudonimizar e estar conforme a lei. Né? Então, até a gente não abordou exatamente o termo anonimização de dado, mas o termo ele reflete como eu não tenho o consentimento do cliente para reter o dado dele, porque eu estou no meio da cadeia logística e eu efetivamente eu só tenho o direito de tratar aqueles dados até o momento em que eu prestei o serviço, mas aquela informação pode ser importante para que futuramente a empresa faça planejamentos, né, que possa calcular rotas baseado na história. Então a anonimização vem para isso, é como você faz com que aquele dado ele ainda seja relevante para a empresa, mas ele seja desvinculado do usuário, ou seja, eu não consigo pegar aquele dado que está gravado no meu banco de dados e dizer que ele é da pessoa tal. Isso é anonimização. A pseudonimização seria uma forma de maquiar o dado para que não fosse qualquer pessoa que conseguisse enxergar esse dado. Né? Então, mas quando você fala em pseudo, significa que alguém vai ter esse poder de enxergar esse dado. E aí está o ponto, não pode. Né? Não pode. Se você não tem o consentimento, ou você elimina o dado, ou você anonimiza ele. A pseudonimização serve mais como uma estratégia para melhorar a proteção, para melhorar né, quando nós falamos em investimentos de proteção, se você maquia os dados e pseudonimiza, se houver algum tipo de vazamento, né, quem é o hacker responsável pelo vazamento, a pessoa que roubou os dados, vai enxergar o dado anonimizado, porque ele não vai ter a chave, né, que descriptografa, que faz com que aquele dado seja novamente visível. Então, assim, ele não serve a empresa para estar compliance, né, para ela efetivamente atender a legislação, ela precisa ou eliminar ou anonimizar os dados, né, isso para quem não tem um consentimento de guarda, e a pseudo ela entra só como uma estratégia mesmo. Tá certo. Hoje a gente fala, né, você até trouxe um componente interessante, né, cliente. A gente fala muito nas entidades, aí, cliente, fornecedor, os operadores, né? E quando a gente fala em dado, a gente tem que, isso é comum, nós inclusive aí estamos no âmbito tecnológico e de informação e negócio há muito tempo, é tratar o titular da informação, independente se ele é o fornecedor ou o cliente ou o operador dentro de casa, né? A gente tem notado que
cada vez mais a gente vai desmistificando isso, né? E aí, pegando esse gancho até que a gente está conversando, o Chay falou de risco, você falou de segurança, de meios de ataque cibernético e proteções. Rodrigo, uma coisa importante também, né, um tema relevante a ser discutido, né? Quando a gente fala de LGPD, multas na prática, como que isso, na sua visão, ainda é baseado até na legislação que é recente, né, de 2018, né, vamos dizer assim, né? Como é que isso, nos dias de hoje e futuro, as empresas podem se preparar? Então, seguindo esse ponto que o Edilson tocou, né? Então, a lei traz algumas técnicas para processamento de dados, mas é claro que a lei não traz tudo. Isso você vai encontrar em protocolos internacionais e com viés na prática dentro da área de segurança também, né? É importante entender que a classificação, todo o tratamento dos dados pessoais da empresa tem que vir ao encontro dos seus parceiros, ou seja, numa cadeia logística de suprimentos, de intermediários ou não, eu vou ter que conversar com cada um. Então, a lei cria esse laço de que, ó, o dado pessoal do meu cliente está com você agora, ok? Ele vai ser anônimo ou pseudo-anônimo, né? Isso quem vai definir sou eu e você vai ter que obedecer e também tratar dessa mesma forma, para que eu não tenha problema depois. Pode ser estratégico ou pode ser diretamente titular exigindo isso, né? Então, todo um conjunto de checklist de riscos que você vai ter que pontuar um a um e entender como cada dado pessoal está dentro da área de segurança e gerido pela empresa, essa governança toda, mas eu tenho que realmente entender esse fluxo para eu poder aplicar qualquer tipo de técnica. E não vai ser uma técnica para todo mundo sempre, né? Vai ser uma técnica ou outra. Usar o anônimo ou pseudo-anônimo, né? Isso remover ou alterar a informação e para que não seja, para mim, eu vou ter que, como o Edilson falou, né, eu vou ter que criar uma máscara, mas eu mesmo assim ainda vou criar um identificador, porque eu não consigo deixar ele o dado solto dentro do sistema, eu tenho que criar um identificador e resguardar ele num sistema controlado, né? Talvez esse dado seja muito importante ou não, quem vai definir isso é a política e a empresa em si. Né? Como é que estão as multas hoje? O Brasil passou por um momento de estresse com relação à LGPD, teve um cabo de guerra muito grande com relação a isso, né? A lei ia entrar em 2018, aí o governo federal atual percebeu que as empresas não estavam preparadas, então ele deu mais um ano para as empresas se prepararem, só que isso não aconteceu e a partir daí se tornou um cabo de guerra um pouco que político para a LGPD ou não entrar, e com o caso da Covid-19, isso acabou também servindo de desculpa para a lei não entrar em vigor por questões econômicas. Ok, só que nesse cabo de guerra legislativo com relação ao LGPD, a LGPD para entrar em vigor, né, ela acabou entrando em vigor recentemente, né, dia 18 com a sanção presidencial, só que um projeto de lei paralelo acabou colocando as sanções administrativas, ok? As sanções são administrativas, né, com relação ao LGPD, que vai desde a advertência a multas, né, para a empresa de até 50 milhões de reais, dependendo do porte dela, ou 2% do faturamento anual. Tirou as sanções a partir do dia 19, agora, até o ano que vem. Não tem sanções administrativas. O que significa isso? Então, eu nem preciso me preocupar ainda com a LGPD, eu posso continuar tocando a minha empresa, e se acontecer alguma coisa, eu não vou ser penalizado. Errado, ok? Porque a sanção administrativa da LGPD na multa. Isso não quer dizer que se você acontecer alguma coisa e o seu cliente ou a pessoa que sofreu esse problema não entre na esfera judicial. Como recentemente tem uma grande empresa, um grande player, que está sofrendo uma ação civil pública em cima disso, com base na LGPD. Então, a empresa tem que perceber que a LGPD é uma autoridade fiscalizadora desse assunto, só que quem sofreu o dano ainda pode recorrer no judiciário, porque assim funciona o nosso ordenamento jurídico. Né? Então, para não ter problema
é melhor fazer o dever de casa. É melhor procurar especialista, é melhor ter uma consultoria, é melhor você fazer o que cabe dentro do seu orçamento e dentro do seu negócio. Bacana. Rodrigo, E aí, o falando próprio ainda aí, PROCON, até para poder trazer um elemento, falando em multa, falando em punição ainda, Chay, só me permita finalizar, até porque nós temos uma pergunta aqui. Quando nós comparamos entidades privadas e públicas, né, no que tange aí a legislação de privacidade de dados e também as punições, como é que isso hoje pode ser interpretado, Rodrigo? Então, vejam bem, setor privado é diferente do setor público, né? A própria lei já traz que os dados, dados pessoais na esfera pública são tratados pelo poder público, tanto que já é de praxe eles terem prazos em dobro, ok? O setor privado tem que atender, tem que obedecer à lei e ponto final, né? Você tem prazos. Se alguém solicitar um cliente, meu dado está sendo tratado como na empresa de logística ou de trade X, eu quero saber. Você tem que responder lá em 15 dias, você tem que ter um departamento e um canal para isso. As empresas têm que entender que, se não planejaram esse assunto dentro do seu orçamento anual, tem que começar a colocar a partir de agora. Então, setor público é uma coisa, eu entendo que não entre nessa esfera para discussão, porque não faz parte, realmente tem que se concentrar na parte privada, né? O Chay quer falar. Perfeito. Chay, tá, eu só ia lembrar, conforme o Rodrigo apresentava na parte anterior, ele me lembrei do PROCON, né? O PROCON também pode acabar impondo uma ação, algum ressarcimento em função baseado em LGPD, e não apenas em Código de Defesa do Consumidor. Até porque uma coisa se correlaciona, e aí isso vai acabar... Nós viveremos, não é isso, Rodrigo? Nós viveremos um período de, vamos dizer assim, assimilação da lei e suas repercussões, né? Como é que cada um vai entender a aplicação. Viveremos um período aí de bastante, entre aspas, aprendizado, né? De todas as partes. Legal. E Chay, até para a gente... Pois não, Rodrigo, pode finalizar, pois não. Não, já colocou, é muito importante, isso é um problema muito grande, né? Eu particularmente, na minha opinião só minha, eu não entendo que o PROCON deveria entrar nessa, né? Consumidor não tem dados pessoais, mas com certeza isso vai acontecer, Chaya, com certeza vai acontecer. Por isso que a lei é importante tê-la como o norteador. De cada assunto que for discutido, se tiver algum problema, aí vai para a esfera judicial pertinente, né? Ou seja, qual que é a solução? Se prevenir. A própria lei já é principiológica, não é isso, Rodrigo? Como é que a gente vai ajustar isso para cada realidade da logística, do varejo, do sistema financeiro e de todos, enfim, de toda a sociedade. Eu só compartilho um pouco da pergunta também, Alex. Perdoe, Rodrigo, o nosso público hoje é o privado e eu não quero desviar, mas eu compartilho sim dessa inquietação que veio com a pergunta. O Costarelli trouxe uma provocação interessante, porque nós estamos falando de empresas públicas, de concessão de serviços, por exemplo, a parte de água e esgoto, que ainda, em várias cidades, ainda está isso com a administração pública, para falar de tantos outros exemplos, né, em que ele tem guarda ali de dados pessoais, em que medida eles também estarão chamados a se proteger e organizar para isso. Nós já tivemos, Alex, te compartilho, já tivemos os primeiros casos de não pública, mas de uma empresa de capital misto que nos fez consultas sobre implementação de LGPD. Então, ele era distribuição de energia elétrica, ele operava ainda em capital misto. Logicamente, eu não vou ficar aqui esticando detalhes para respeitar a identidade de clientes, mas o setor público já está atento, começa também a incorporar essa discussão de proteção de dados. Tá certo. Tem um caso recente aí sobre isso. Bacana. E aí, para a gente contextualizar aqui de forma geral, né, pegando você que tem o viés aí, cadeia logística e risco, Edilson, uma camada aí tecnológica, processo de negócio, e Rodrigo, na camada tecnológica e jurídico, né, e aí depois a gente faz essa introdução a todos. Quais seriam aí, de fato, os primeiros passos que uma empresa hoje, que não começou a pensar em LGPD, no seu ponto de vista, né, no âmbito geral, né,
que ela tem que começar? Por onde que ela começa? Né? O que você poderia colocar nesse ponto? Tem que começar. Perfeito, Alex. E aí eu vou resgatar rapidamente uma provocação que o Edilson fez. Anonimização, ela é até uma das técnicas possíveis. A questão é quão confiável ela foi implementada. Porque leia-se que pseudo-anonimização ela está prevendo reversibilidade, né? Você pseudo-anonimizou e em que medida você garantiu a melhor técnica, o melhor esforço, a melhor metodologia que dificulte esta reversão. Então, considerando aspectos de, por exemplo, individualização, outras que a gente pode fazer por correlação, né? Então, você pseudo-anonimizou, mas, eventualmente, você pode fazer correlacionar alguns dados e você pode retomar a identidade daquilo. Você pode fazer algumas técnicas de inferência. Então, se a gente tem poder computacional cada vez maior, se a gente falar de pseudo-anonimização como uma medida de gerenciamento de risco, né, de controle, para esse tipo de proteção, eu sou um pouco cuidadoso em relação a isso, porque sempre teremos capacidade computacional e inteligência para fazer a reversão desses aspectos. Agora, de outro lado, o Edilson trouxe também, apontou luz para um ponto, historicamente, todos os setores e a logística precisa de KPIs, precisa de históricos, né? Analisar bases de dados para tirar histórico, tirar performance, ajustar, calibrar mercados, praça, rotas, segmento, enfim, 1000 coisas. A gente vai ter que aprender a fazer isso com os dados anonimizados. O que, de certa forma, para a logística não vai ser, em si, do ponto de vista do core, do negócio, não vai ser um problema severo. A discussão é como é que o varejo vai discutir isso, porque você está falando de cross-sell, você está falando de upsell, como é que a turma de vendas vai ter que tratar esse aspecto no dado do pessoa natural? Vai ser um desafio ali, vai ser mais um desafio do varejo a ter que tratar esta realidade. E aí, Edilson, Alex, já pode estar aqui também mais uma oportunidade para bate-papo futuro, né, para a gente plantar essa discussão no território de varejo, como é que rola lá. Agora, objetivo a pergunta. Em tese, nós estamos falando que desde a padaria, desde uma pizzaria que coleta dados de telefone celular, de endereço para entrega, até a grande operação logística, isto estaria debaixo, né, dessa lei. Claro que eu estou sendo extremamente simplório em relação a esses pequenos micros negócios. O Edilson trouxe uma questão importante: condomínios, prédios, acessos a prédios comerciais. Você vai numa consulta, você tem que deixar ali na portaria, né, o nome, telefone, CRG. Como é que esse nível de negócio mais simples até o mais complexo vai ter que lidar com a questão? O fato é de que a implementação disso passa, sim, por uma estrutura, por um mapeamento de governança. Que grau de maturidade de governança você já tem dentro da tua operação? Vamos, a partir disto, desenvolver a implantação, análise dos riscos e os processos de implantação de LGPD. Então, se você já tem uma cultura, aproveite isto e alavanque na direção correta. Definir um roadmap, né? Uma etapa de... Pois não, pode finalizar. Não, por favor, Alex. Quando a gente pensa, então, no processo como um todo, né, a maturidade, como você bem comentou, se não tem, precisa ser construída, né, existe um processo para isso. Aí existe também os mecanismos de tecnologia que vão contribuir para isso, né? Aí você entra com uma metodologia de projeto para ver o seguinte: quais áreas da organização se enquadram ao escopo da lei, às premissas da lei? O que está ali, que transita dentro da operação, que é aderente, que tem reflexo, que tem implicações com a lei? Como é que eu, na sequência, aí, para estes, como é que eu faço esse inventário de dados, né? Como é que eu percorro a operação, vejo quais são esses dados que eu transito? Avança, tem brecha, aonde estão as vulnerabilidades, né?
Então, você vai capturando esta etapa de diagnóstico para ato contínuo avançar nas etapas de solução, né, de proteção. Aí você vai começar a falar e o Edilson trouxe algumas questões tecnológicas que vêm também para esse arcabouço da implantação da proteção, você vem estar falando de procedimentos, políticas, você começa a tratar objetivamente alguns desses instrumentos, implantar alguns desses instrumentos, certo? A gente já destacou aqui, exemplificou antes, tem a questão da cultura, né, de comunicação, criar essa cultura dentro da empresa. E depois, claro, é um processo contínuo, é meio que gestão da qualidade, talvez a imagem que melhor correlacione, que simplifique para um público mais amplo, na mesma medida que você decide implantar um padrão de qualidade e uma certificação de qualidade e percorre a operação para mapear tudo isso, quem faz o quê, como faz, quais dados, quais processos, você também vai fazer aqui no que diz respeito a risco e LGPD. Então, você mapeia, identifica essas vulnerabilidades e vai endereçando as camadas de proteção para cada uma delas. E depois, da mesma medida como também a ISO e a gestão de qualidade, 9, 14, 31, todas aquelas, você traz para cá o processo contínuo, né? De monitoramento contínuo. Não é implantou e acabou, é implantou e começou, porque ele continua. Atenção constante. Muito nessa lógica da continuidade, né, do controle para garantir a mudança, que aderiu a uma mudança de processo, que aderiu a uma nova operação. Então, o processo é contínuo. Nesse sentido, ele é longo. Legal. E aí, Edilson, pegando tudo isso que o Chay comentou, então quer dizer que, pelo simples fato de eu definir um procedimento, um processo, todo mundo dentro da corporação está engajada com a nova necessidade, o simples fato de eu pegar o meu file server, né, vamos dizer assim, meus dados internos da empresa, né, e criptografá-los, eu já estou seguro em conformidade com a legislação, é isso? Não, né? Na verdade, não existe. Não. Não. Uma ação simples, né? Porque eu acho que esse é a grande complexidade desse debate, né? Você não está tratando de um sistema, né? Você não está tratando do seu Excel, você está tratando de um mundo de informações com uma população que é governada, né? Ou seja, você está falando, quando a gente fala em governança, né, não é mais nem gestão, né, é algo acima, né, de gestão. Então, você está... controlar isso, né, requer ações... o Chaya citou bem, né, acho que a primeira ação é ter um roadmap de implantação. Né, você tentar desenhar uma estratégia e sabendo já que vai ter investimento de tempo, vai ter investimento de dinheiro, né, porque você, só do ponto de vista de sistemas, a anonimização por si só já precisa de investimento em equipes de TI para, primeiro, reconhecer os bancos de dados que existem, aliás, vem até antes, né, um processo bem feito, vai ser feito um assessment antes até, né, onde vão se identificar onde estão essas informações sensíveis, né, e pessoais, e aquelas que estão hospedadas em bancos de dados, né, elas têm um tipo de ação que é um processo de anonimização ou de expurgo. Aí a criptografia, né, volta até uma questão anterior que você tinha me feito, ela não garante você dentro compliance com a LGPD. Ela ajuda você a mitigar uma falha de segurança, né, onde num roubo de informações a criptografia vai dificultar, né, por quem fez o roubo ler as informações, mas a informação foi roubada. Se ele conseguiu ler a informação, você, né, a empresa ela está fora, ela vai ser... E a grande questão é, a empresa tem ou não tem um consentimento? Né? Se ela tem um consentimento, ela tem o direito, né, de ter a guarda, né, e fazer algum tipo de tratamento conforme o que ela especifica. Se ela não tem, ela não pode ter com ela. Não adianta você colocar isso em 7 camadas de proteção, porque ela não deveria ter aquela informação com ela. Né? Então, e esse é um ponto, porque se a empresa está fazendo isso, ela está omitindo algo. Né? E isso o Rodrigo ele citou já no momento. Né? Tudo que acontece no âmbito
digital, ameaça, ela tem que reportar, né? Então, como é que ela vai reportar uma invasão, sendo que ela não tinha o direito de ter aquelas informações? Então, ou seja, a resposta objetiva à sua pergunta é não, né? E é complementando, e nem complementando, mas corroborando com a visão do Shaya, os primeiros passos é um planejamento e a implementação de uma política mais ampla, né, que vai envolver, né, conforme nós citamos, é multidisciplinar, né? Você tem, o Rodrigo também citou, a nomeação, né, a criação de uma área, a nomeação do encarregado, DPO, né, chamado encarregado. A área de TI ela tem que fazer o seu dever de casa com processos e tecnologia, né, trazendo as ferramentas para proteção, seja ferramentas de antivírus, firewalls, por aí diante, né, e o jurídico, com todo o arcabouço que existe, conhecimento, e, eventualmente, né, cumprido todos esses requisitos, uma área de risco que coloque, que mitigue, né, que crie ferramentas de mitigação, né, e dê sustentação, né, para a continuidade do negócio. Legal, bacana. Uma contribuição aqui nessa pegada de riscos. Quando você olha da porta para dentro, as empresas já têm histórico, já têm know-how, já têm uma cultura de controle, níveis de controle de acesso à informação. Aquilo que é pertinente à operação interna, aquilo que são negócios internos de uma corporação, de uma empresa, esse tipo de níveis de alçada, o conceito de níveis de alçada para acesso às informações já está muito consolidado, já está conhecido. Eu quero tomar exatamente esta lógica para corresponder, para fazer a correspondência daquilo que são informações da porta para fora. Se ele captura informações de clientes, de pessoas naturais, dados, ele também tem que trazer para dentro de casa esse mesmo nível de controle, essa mesma cuidado sobre quem acessa o quê. Então, nesse roadmap, a gente falou, e aqui também não temos tempo para aprofundar, mas certamente ficamos à disposição do André, que trouxe a questão, e quem mais, de que você definir políticas de alçada, criptografia, gerenciar nível de proteção que envolvem as questões de TI. Então, as questões de controle de acesso, né? Quem é que tem acesso a tal informação? Enfim, é este roadmap que acaba sendo estabelecido. Sim. De novo, não dá para a gente responder tudo, para tratar, né, profundamente cada um deles aqui. Mas eu estou me lembrando aqui, aquela história do coelho, como é que é, do Pequeno Príncipe, né? Se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, ter me perdoe mais uma vez, uma imagem tão simplória, mas se você não tem um roadmap, se você não tem esse mapeado, não tem esse entendimento sobre aonde está a tua exposição, você não vai ter a assertividade para estabelecer o nível de proteção correto. Perfeito. E aí, Rodrigo, a gente acabou, eles trouxeram um elemento aqui, né, o DPO, né, o Chay comentou, o Edilson comentou também. Então, até trazendo a sua experiência aí para compartilhar conosco, né? Então, baseado em tudo isso, né, existe uma exigência de ter um DPO, né? E hoje qualquer um pode ser um DPO, é isso. Eu posso me tornar um DPO, o Edilson, você, qualquer um hoje em dia pode ser de fato um DPO e orquestrar tudo isso que a gente está comentando, né? Não pode, né? Realmente não pode. O Brasil é fantástico, né? Acho que eu fico deslumbrado que a cada dia que passa no LinkedIn sempre tem alguém postando um certificado de privacidade ou segurança que fez em 3 dias. Bem, né? Não tenho nada contra isso, mas a área de segurança, principalmente, a área de privacidade, são áreas muito pequenas, né? São áreas de grupos especialistas que, com prática de anos, se conhecem já e são muito pequenas. Não é da noite para o dia que você começa a tratar desses assuntos. Por exemplo, né? Eu acompanho fóruns de privacidade há anos e sempre teve 50 pessoas, especialistas renomados. Depois que ali no Brasil surgiu, o último fórum em 2019, tinha mais de 100 pessoas lá dentro, né? Assim, então, nem todo mundo pode ser um Data Protection Officer, né, que é um termo em inglês da União Europeia,
e no Brasil nós chamamos de encarregado de dados, né? Esse cara faz a gestão disso, né? Esse cara tem que ser uma pessoa resiliente, mente aberta, tem que ser diplomática, tem que entender de tecnologia, tem que entender de segurança e não nessa parte superficial, tem que entender de privacidade, de como faz isso, né? E não tem um roteiro, uma receita de bolo, tem umas diretrizes, mas tem que entender de processos. Processos é um ponto muito importante, porque quando você chega numa empresa, experiência, tá bom, a gente precisa fazer uma política de segurança, uma política de privacidade, eu preciso entender os seus processos. Você percebe que gestores, as pessoas não entendem o seu processo em si completamente para classificar e identificar certos pontos de vulnerabilidade ou até os dados pessoais, assim. Ah, tá aqui, entrou, acho que faz esse caminho, mas quando você começa a mapear, começa a entender esse processo, você entende que, ó, não é só isso. E olha que interessante, indo para a área de gestão de tecnologia e numa visão holística de tudo, às vezes o cara que conhece o seu processo, ele consegue otimizar esse processo e colocar isso de uma maneira mais eficiente, que ele economiza tempo e dinheiro, né? Então a LGPD, ela traz essa oportunidade para as empresas começarem a operar de maneira mais eficiente, né? A LGPD não é só uma iniciativa, ela é uma efetivação, né? É uma coisa contínua. Então, procure buscar assim, profissionais que tenham uma bagagem, né, uma experiência prática, que saibam tratar desse assunto, né? O grande problema do Brasil foi um lobby muito forte da área do direito, né? E isso começou desde o projeto de lei da LGPD. Está lá, vocês podem conferir que os atores que se envolveram no projeto de lei queriam colocar que esse cargo de encarregado de dados fosse somente uma atividade jurídica, o que é totalmente incompreensível até por experiências internacionais. Lá fora nunca foi assim. E se eu olhar tecnicamente, a gente pode entrar numa discussão e falar assim, ó, a área de segurança da informação é a área chave desse assunto, né? Mas logicamente que não é só ela, vamos dizer assim, na parcela como um todo, ela entra como um grande filão, aí vem o risco, vem compliance também é uma área muito puxada pela administração e jurídico também quis trazer muitos de compliance. Só que quando a gente fala de LGPD privacidade, eu tenho que entender compliance de maneira holística. Eu tenho a compliance do começo ao final. Todos os departamentos, como vocês colocaram aqui, RH, marketing principalmente, entre outros, todo mundo entra no cenário, né? Então, tudo que vocês falaram até agora é muito pertinente, né? E importante aqui. O jurídico entra, né? Ele não, como foi colocado no Brasil um lobby muito forte, como a maioria dos DPOs que o Brasil, associações nacionais colocaram, são advogados, né? Nem necessariamente, porque não adianta eu contratar um advogado para ser gestor de encarregado, sendo que eu vou ter que arcar com um custo com outras áreas especialistas. Tem que realmente sopesar isso, pensar direitinho, trazer, de repente tem empresas que já trabalham em conjunto com isso aqui, traz o melhor benefício, né, para o seu próprio negócio, para o negócio da empresa. Mas essa questão do DPO, né, é engraçado que precisa realmente tomar muito cuidado com isso. Eu acho que com o tempo, né, como o Chaya falou, com o tempo que as empresas vão começar a perceber e o mercado vai diferenciar quem são as pessoas que têm a melhor prática, a melhor competência para lidar com isso e poder ajudar as empresas, né, a tomar a dar seguimento no seu negócio com a adequação da lei. Excelente, ou seja, buscar os profissionais adequados dentro da sua área de abrangência, conhecimento e especialidade, porque a gente sabe que é o melhor caminho sempre para qualquer negócio, né? Chay, por favor, pode finalizar. Não, a gente pedir licença para fazer a correção. Eu acabei fazendo, no fluxo da minha fala, acabei fazendo uma citação errada. Nós estamos lembrando da Alice, né? Era Alice e o Coelho. Sim. Acabei embolando ali. Maravilha. Vamos escolher o caminho certo, né? Porque senão a gente acaba no buraco. Quem tem filho pequeno sabe que... Literalmente. Então, a benefício, né, do direito, mas enfim, a parte disso, mas eu estava me lembrando também em relação à pergunta do André, o que me veio a lembrança também, que pode ser uma ferramenta, é só um recurso, não é o objetivo em si, é mais um recurso que pode ser utilizado, é design thinking, né? Então, o Rodrigo traz
não é de um único setor, é do processo inteiro, é da empresa e todos os seus processos. Então, talvez aproveitar também essas ferramentas, essas metodologias, e como você vê, é multidisciplinar, né? A gente está falando de multidisciplinar e também usa várias metodologias para compor essa visão do todo. Então, lembrar que, eventualmente, em relação ao André, é o que coloca lá dentro, mas também como você controla esse caminho. Então, gestão de projeto, PMBOK, Design Thinking são recursos que você pode trazer para um projeto como esse. Só fazer um adendo aqui rápido. A lei é muito específica em dizer que qualquer documento criado com relação à proteção de dados pessoais é escrito e produzido de maneira Falhando um pouco aí, Rodrigo. A gente tá com... né? Voltou? Sim. Voltou? Voltou. Voltou. Então, né, é o que eu estava dizendo, né? Tem que tomar muito cuidado com a lei é muito clara com relação ao que ela traz para a empresa se posicionar e passar essas informações para o titular de dados, né? Eu sou um dos únicos que chamam que a empresa é protagonista também disso, não é só o cara que é titular dos dados, né? O cliente em si, interno ou externo. Ela é protagonista nesse assunto, ela tem um papel muito importante com relação a isso. Só que a política escrita, né, os documentos escritos têm que ser uma linguagem formalizada, mais acessível, não linguajar não muito técnico, nem muito jurídico, nem muito técnico, tecnológico. E eu tenho tido contato, né, com alguns clientes, experiências que eu percebo que quando eles vêm quase prontos numa adequação inicial que não deu certo, né, aí a gente faz uma auditoria, vê a parte de segurança e privacidade, percebe-se que alguém fez o texto, ou foi muito pro lado jurídico, ou acabou fazendo uma mistura, e até ocorre casos de usarem software que fazem documentos de privacidade ou outros automáticos. Então, isso aí já é uma bola fora, porque o texto ele é automático, então, quando você lê, você percebe incoerências, né, de responsabilidades, e isso realmente é um problema sério, porque se no dia que tem um problema, você não tem como se defender. E um outro último ponto que eu quero colocar só é a revisão dos contratos. A revisão dos contratos é um assunto importante, tanto interno como externo, né? Então, contratos chaves têm que ser revistos, e aqueles que são peculiares, né, têm que ser vistos continuadamente. Excelente. Bom, pessoal, a gente fica por aqui, né? A gente abre aí se porventura alguém tiver alguma pergunta adicional, né? Pode colocar no chat para a gente está acompanhando aqui até então, acredito que de totalidade a gente conseguiu responder aí boa parte das perguntas. É claro que é um tema extremamente abrangente, envolve muitas áreas de negócio, é um primeiro bate-papo, vão ter outros com certeza, a gente espera que possamos aí também nos agraciar com a participação de vocês. Agradeço aí ao Chay, ao Edilson, ao Rodrigo pela contribuição e vamos aos próximos. Muito bem, muito obrigado pelo convite. Imagina, que é isso. É importante também, só finalizar, desculpa interromper, Chay, a sua fala, temos uma avaliação aí do evento, é importante que todos os participantes aí também contribuam para que a gente continue aí trazendo assuntos relevantes e pessoas também de competência como Rodrigo, Chay e Edilson, para que a gente também possa sempre aprimorar os nossos controles, tá? Chay, desculpe, pode finalizar. Não, o Edilson estava falando. Eu só agradecer a participação, né, o convite à disposição aí para tirar qualquer dúvida. Obrigado. Bom, Alex, parabéns pela iniciativa, parabéns aí a IT2X, a vocês por lançarem essa discussão absolutamente fundamental. A gente está percebido os desafios aqui, sobre como implantar isso. Essa é a visão, né, que eu tenho pessoalmente, do ponto de vista também da Risk Veritas. A proposta de Risk Veritas é olhar o cliente, é olhar essas operações na sua plenitude, né, na sua abrangência, verificar essas interdependências de risco. E a logística é uma operação complexa com várias nuances, com vários desdobramentos, desde os regulatórios, dos aspectos operacionais, dos físicos,
A logística lida com um desafio severo, né, tanto no nacional quanto no internacional, que é a contaminação de produto, acidentes, avarias de carga, como é que a gente preserva a carga, né? Muita gente falou hoje aqui sobre preservar informações de indivíduos, mas a logística tem essa pegada, esse desafio de preservar a carga, a sua missão, seja quando falo de logística pura, produto, mas também na linha de serviços, né, que você preserva a integridade daquela prestação de serviço, um data center, enfim, o que quer que seja. Então, a proposta que a gente traz é exatamente isso, de olhar o cliente na sua amplitude e nas suas interdependências, nessa transversalidade de risco. Né? Perfeito. Então, Obrigado. parabéns pela iniciativa, obrigado pelo convite. A gente agradece a sua participação.